eu vou saber o que é que ele vai falar. Pessoal, conforme a gente tinha anunciado agora há pouco, retromencionado, é com inúmera satisfação, com enorme prazer que eu passo a papear nesse momento, tá certo? Com o nosso querido Júnior Delgado, ele que é o presidente da ACEP, Associação Comercial e Empresarial de Palmeira dos Índios. Também quero registrar aqui a presença do vereador Lúcio Carlos, que contempla o Estúdio B Santa Terezinha do Menino Jesus, e o nosso querido diretor executivo, agropecuarista, possível pré-candidato a deputado estadual, Edival Gaia Filho, do Complexo Edival Gaia de Comunicação, e com assuntos importantíssimos que interessam a toda a coletividade. Deixa eu começar pelo Júnior Delgado. Bom dia, Júnior. É muito prazeroso tê-lo conosco novamente, dividindo bancada de notícias aqui da 104,1 no Embalo Total. E com esse tema para lá de complexo, que é a probabilidade da demarcação das terras aqui em Palmeira dos Índios, indígenas, e que tem afetado e muito não só o bem-estar, a qualidade de vida de diversos palmeirenses, e vocês como defensores intransigentes contra a demarcação, né? Contra a demarcação, eu gosto de frisar isso. Passa a cumprimentar nesse momento a maior audiência do Rádio Alagoano. Júnior Delgado, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, ouvintes da Rádio Palmeira. É uma satisfação mais uma vez estar aqui e prestar as nossas homenagens, né? Pode dizer assim, a Palmeira dos Índios enquanto comerciante e a nossa preocupação, né? A gente tem um portfólio grande de como anunciar algumas coisas e que hoje em dia é preocupante. E essa preocupação é latente hoje, tanto no comerciante quanto nos produtores rurais. E a gente aqui está para dar apoio aos produtores rurais e aos comerciantes que são também produtores rurais, tem muitos em Palmeira, né, bom? E a gente tem a gente sabe da dimensão e sabe do que isso pode acontecer. Logicamente, a gente não tem, a gente é contra a demarcação, a associação comercial, junto com a sua direção, isso aí já foi exposto, já foi qualificado, já foi debatido. Então, eu não estou sozinho aqui, também tem o Breno do CDL, tem o Gil da Comercial, o Gil, que também é do Cindy Lojas, e a gente está pronto para alguns esclarecimentos que é importante que a população saiba, né, Aline? Perfeito. Mais uma vez, agradecer a presença aqui. Vocês são sempre bem-vindos, principalmente na complexidade que é essa temática que a gente vem acompanhando, todos os desdobramentos, o impulsionamento por parte daqueles que verdadeiramente amam e defendem Palmeira dos Índios. Isso. E tem o mínimo de consciência de tudo aquilo de forma drástica, que isso pode ocorrer e ocasionar ao quarto maior município do nosso estado de Alagoas, todas as consequências, não só na economia, enfim, tudo aquilo que a gente está divulgando. Lúcio Carlos, vereador, você também tem sido um forte aguerrido nessa causa e a gente tem acompanhado todo o seu esforço, sua dedicação. Como é que vai essa força? Tudo em ordem? Seja bem-vindo. Bom dia, Aline. Bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação estar aqui com o Val, diretor dessa rádio, também com o Júnior, representando aqui o comércio de Palmeira dos Índios. Durante muito tempo, Aline, a gente, Val já vem há bem mais tempo que eu, sabe disso. A gente queria envolver o comércio, queria mostrar a importância do comerciante e a importância da participação deles nessa luta, porque influencia diretamente a economia de Palmeira dos Índios. E hoje a gente tem a honra de atuar lado a lado com o Cindy Lojas, com a Associação Comercial, com o CDL, com o Rotary Club, com maçonaria, com mais de 70 comunidades, com mais de 70 associações comunitárias que já demonstraram apoio à nossa causa. Então, é uma luta de todos nós contra uma demarcação, não contra a demarcação de uma forma geral no Brasil, mas contra essa demarcação em Palmeira dos Índios, que é injusta, inconsequente e ao nosso ver, irresponsável. Muito bem. Edival Gaia Filho, muito bom dia, seja super bem-vindo. E que bandeira você tem levantado e você permanece aí firme e forte nessa luta contra a demarcação das terras indígenas em Palmeira dos Índios, a favor do marco temporal. Como é que está? Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Aline e todos os ouvintes da Palmeira FM e de Palmeira dos Índios. Cada vez a gente tem que se preocupar mais. A gente hoje estamos mais felizes porque hoje nós temos um respaldo. Quando eu falo nós, é a cidade de Palmeira dos Índios, as pessoas que estão em
enfrentando essa batalha. E hoje a gente tem um comércio praticamente todo com a gente, as entidades, né? Temos muito reforço de peso nessa luta que o vereador Lúcio Carlos, e junto com ele traz outras pessoas, como é o Dr. Vanderlei, que é deputado, o Bernardo, que é deputado, tudo isso para nos ajudar. Aí já vem outros deputados que já tiveram passado pela rádio também, está nos ajudando nessa luta. E é uma luta que, assim, eu estou há muito tempo, desde 2000 e... antes de 2007, 2010, por aí, não sei, me lembro, a gente está brigando para que não acontecesse a demarcação, e não acontecesse. E nesse percurso, muitas pessoas foram importantes, como o ex-prefeito Janos foi muito importante para que não acontecesse a demarcação, o prefeito Júlio César foi muito importante para que não acontecesse a demarcação, a própria prefeita hoje, ela tem trabalhado sem ofender nenhum dos dois lados, mas tem sido importante para que não tenha acontecido essa demarcação. Então é um monte de pessoas e autoridades que estão se juntando para que Palmeiras não possa virar uma cidade fantasma. É uma demarcação de um prejuízo tão grande para a cidade, e eles só nos deixaram uma saída e uma entrada sem ser demarcado, que é para ir para Arapiraca e votar. A gente só pode ir para Arapiraca e votar, porque se a gente for para Maceió, a demarcação passa pela demarcação. Se a gente for para o Conselho, passa pela demarcação. Se a gente for para o Sertão, passa pela demarcação. Então, nos deixaram numa situação muito ruim. Então, é uma coisa que não pode acontecer. É uma coisa que não tem lógica, entendeu? E Palmeiras dos Índios, isso a gente alertou sempre o comércio muito. O comércio às vezes não estava muito atento, precisou chegar pessoas novas para ficar atento no prejuízo que ia levar o comércio da nossa cidade, a economia. A gente deixa de entrar aqui, o vereador Lúcio, ele sabe explicar melhor do que eu. Só na Serra existem vários pequenos produtores de banana, criadores de suínos, hortifruti, tudo. E essas pessoas trabalham com recurso próprio, porque não pode ir ao banco fazer um financiamento para poder fazer o custeio dos seus trabalhos, da sua lavoura, porque estamos proibidos nessa terra demarcada. Então são assim, mais de 2.000 pessoas que não podem ir ao banco, pequenos proprietários. Então, tudo isso tem prejudicado Palmeiras. Não se chega nada de Palmeiras, botar a culpa nos vereadores, nos deputados, nos e tal. Como é que vai chegar se a gente não tem segurança jurídica em Palmeiras? Justamente estava nisso, né, Laura? É insegurança jurídica. Insegurança jurídica. A gente Nenhum não pode ter... empresário com dinheiro vai investir num município, numa demarcação que está desde 2010. Desde 2010. Quer dizer, aí Palmeiras para no tempo durante 16 anos. E na área demarcada não pode desconstruir nada. Não pode construir nada. Palmeiras ficou capenga. O que Val falou, agora você remontou a uma cidade que eu tive a oportunidade de visitar, Tacaratu. O Val tocou num ponto crucial. Em Tacaratu, a entrada é dentro da demarcação. Então, quando teve, durante 4 meses, as entradas da cidade ficaram fechadas. Eles colocaram uma haste lá de concreto, Val, e nenhuma van passava, nem um caminhão para abastecer o comércio passava. Nada. Durante 4 meses. Não teve governo estadual, governo federal que tocasse nesse assunto, que fizesse alguma coisa. Lá em Pernambuco? Lá em Tacaratu, Pernambuco. Eu tive a oportunidade de visitar e para filmar, a pessoa colocou uma camisa na cabeça para ter coragem de me filmar, de me gravar lá. Então, o clima realmente é muito hostil. Uma coisa que eu nunca vi na minha vida é uma cidade ter suas entradas bloqueadas, né? E aí o Val tocou num ponto muito sério, porque isso acaba com o comércio. Da forma que está sendo conduzida o processo de demarcação aqui em Palmeiras, vocês acreditam que a gente também possa ficar bloqueado as principais entradas, ou como você acabou de falar? São mais de 7.000 hectares envolvidos em toda essa problemática aqui na Princesinha do Sertão. Eu acho que vão cobrar pedágio, porque para sair de Palmeiras vão pagar pedágio, com certeza. A FUNAI junto com os indígenas, como eles fazem nas estradas, né? Eles às vezes
interrompe o trânsito, fica cobrando pedágio. Ô, Mas, ô, Val, e a ô, gente tá ô. vendo, Aline, o servidor público da FUNAI entrar na nossa casa, entrar na nossa propriedade e dizer assim, pode medir, quem está mandando sou eu. Então tudo a gente pode ver. Se a gente está vendo isso, o cara chegar dentro da nossa casa e dizer assim, pode medir, então quanto mais ele fechar uma rua. Mas se está fazendo dentro da nossa casa, por que não faria na rua? E diga-se de passagem, deixar bem frisado, nós não temos nada contra os povos originários, contra os indígenas. Vocês se dão até bem, né? Pelo Com os contrário, nossos eu me povos dou muito bem, tradicionais. eu me dou muito bem. Eu e o comércio todo. Nós somos O negócio é a forma como a FUNAI Está conduzindo o processo é demarcatório. justamente, com total desrespeito. A gente vê nos vídeos que... A gente tem que- acompanhado tem as redes acompanhado. sociais. Inclusive até que uma dessas pessoas que lutam bravamente contra a demarcação foram até processadas, eu vi recentemente, pelo órgão de proteção aos índios, mas com qual fundamento, com qual embasamento? As pessoas que receberam as visitas lá de forma abrupta, eu acredito que não chegaram nem a processar. Fala, Eu ligava, por favor. Valgar, eu ligava, Valgar, tu sai de problema. Tu sai de problema, meu irmão. Aline, em toda luta que se compra e da maneira que se compra, Val é bem veemente nisso há muitos anos, eu entrando também no movimento. E você também se prepara, viu, Júnior? Quando a gente se arma contra uma coisa que a gente considera injusta, inconsequente, irresponsável, como eu já falei, logicamente que eles vêm tentar calar essas vozes. E aí eu, Val, Arteilson, a própria Polícia Militar, eles processaram também por entender que isso é contra esse movimento da maneira que eles querem fazer. Né? A gente não aceita que crimes sejam cometidos. Isso. E um servidor público entrar dentro de uma propriedade e dizer que pode medir, dizer que, enfim, mandar e desmandar, isso é crime. Não pode. A Polícia Militar não pode entrar dentro da nossa casa, quanto mais um servidor público. Então nós somos processados por calúnia, incitação ao ódio, fake news, sendo que assim, a gente está bem tranquilo, porque tudo que a gente fez foi mostrar a verdade. Não tem nada ali que seja criado por IA. Não, ali tem um servidor público no exercício da sua função, amedrontando um agricultor dentro da sua casa. E isso a gente não pode permitir, não vai permitir nunca, não vai se calar nunca. Então é só enfrentar de maneira bem tranquila, que é o que a gente vem fazendo. Eu vi que vocês pediram apoio também ao Comando Geral da Polícia Militar aqui do nosso estado de Alagoas, Sim. através da SSP, o Coronel Paulo Amorim. E aí, como é que tá essas visitas? Elas deram uma cessada, elas estão mais amenas, estão mais respeitosas para os proprietários, os pequenos e médios agricultores? Graças a Deus, a gente teve a oportunidade de se reunir com a Secretaria de Segurança Pública. E aqui eu quero saudar o Saraiva, toda a equipe, saudar também o Coronel Paulo Amorim e o Coronel Amorim também, da Polícia Militar de Alagoas, e saudar também o Tenente Coronel Perdigão, do Gerenciamento de Crise. O que nós fizemos ao lado dos agricultores foi mostrar ali uma maneira de visitação ao agricultor palmeirense péssima, intransigente, arrogante, que não pode acontecer por parte de servidor público nenhum. E, infelizmente, a Polícia Militar estava observando tudo calada. A Polícia Militar entendeu errado o papel dela nesse processo, e nós demonstramos perante o alto comando da polícia, que antes de tudo, o dever da Polícia Militar é proteger, mas não ficar calado e inerte diante de crimes que estavam acontecendo, que ia entrar, por exemplo, na propriedade do meu pai. Ela dizia, não, eu já falei com o senhor Lúcio Medeiros, aquela mulher nunca nem viu meu pai nunca sequer recebeu ela em casa, e ela mentia claramente dizendo que já tinha falado com meu pai que tinha autorização. Não tinha. Ou seja, a FUNAI mentiu, e aqui eu digo claramente, a FUNAI mentiu para o agricultor de Palmeira dos Índios, mentiu para a própria Polícia Militar e usou a Polícia Militar para entrar dentro das casas e propriedades dos agricultores de Palmeira. E isso a gente denunciou perante todos os órgãos, perante a sociedade, e aí com a ajuda dos meios de comunicação também, aqui a gente agradece o Val, porque enquanto muitas rádios se calaram aqui em Palmeira dos Índios, o Val abriu, escancarou as portas, e eu tenho certeza que se alguém aqui, algum indígena, alguma outra, quiser aqui vir combater, vir defender o indefensável, que são essa visita dos servidores, o Val também abre as portas, que aqui é democrático. Agora, infelizmente, tem meios de comunicação que não são democráticos aqui ainda na nossa cidade, que nunca sequer falaram do tema demarcação, um tema que pode acabar com a economia de Palmeira dos Índios, trazer um inferno e caos
para a nossa população, e vocês, graças a Deus, demonstraram, abriram as portas e a gente vem passando essa mensagem para a população. A gente opera aqui com o direito ao contraditório, à ampla defesa e à imparcialidade, que são basilares para todo o bom jornalismo. E na imprensa marrom, vereador Lúcio Carlos. Júnior Delgado e Val Gaia, quais são os próximos passos? Teve alguma movimentação, Val, recente acerca do TRF da quinta região, que a gente também estava no aguardo, não foi de umas decisões que estavam para ser exaradas? Antes de se fazer essa pergunta, que eu acho que o Júlio pode responder melhor do que eu queria fazer justiça a uma pessoa que eu esqueci. Pois não, Val, fique à vontade. Que é o Adeilson Bezerra. Sim. Sim. O Adeilson Bezerra, essa questão nossa da demarcação, ela estava mais ou menos muito ruim para a gente. Era como se fosse jogar o Flamengo contra o nosso CSE aqui. Estava mais ou menos assim. Meio desproporcional, né, Val? Sabia que ia ter jogo, né? Aí o Adeilson pegou essa questão e ele conseguiu colocar um reforço muito grande no CSE, que o CSE ele ficou muito parecido com o time do mesmo nível dele, como se fosse um Botafogo, como se fosse um Fluminense, deixou a gente jogando. Então a gente tem que fazer justiça a esse cara que nos colocou com essa condição de a gente estar brigando hoje com grandes possibilidades de a gente ganhar essa causa. Essa causa de... Atribuir um mérito a ele, né? Também Isso, Val, Que é meia perfeito. dica, né? Qualquer meia dica é totalmente diferente. Palmeiras sempre foi uma cidade, eu começo a olhar, estudar sobre Palmeiras, passar por Palmeiras, sempre foi uma cidade que sempre foi criada com problemas e com algumas inverdades. E até você vê, Palmeiras foi cidade, uma briga por causa de uma divisa aqui, uma briga política com dois caciques na antiguidade, quando era vila ainda, de Mancharam, passaram para a cidade, depois votaram. Essa lenda de criação de Palmeiras Não, aí não era mais cidade, ele deixou de ser cidade e voltou a ser vila de novo. Por causa de uma briga política, inclusive até os limites, eles tiraram de Palmeiras uma parte que era desse outro grupo político. Palmeiras já começou assim. Depois inventaram uma lenda, que a lenda é até bonita, mas uma lenda que não condiz com a verdade da cidade. É verdade. Quando nós chegamos, quando os índios aqui em Palmeiras eram passagens. Até porque você vê em Palmeiras grande quantidade de água, certo? Não tem, praticamente tem um córrego aqui que passa, que é esse que vem da Cafurna. Mas o resto das águas é toda a água da Lagoa de Pernambuco. Então, onde eles fixavam-se era em Pernambuco. E Palmeiras só era passagem, de Porto Corral do Colégio, São Miguel, daqueles cantodinhos para Pernambuco. Então, em Palmeiras, quando aqui foi doada a Seis Marias, em 1700 e alguma coisa, logo no começo de 1700, não existia ainda aqui. Depois o dono morreu, vendeu para outro, não existia ainda aqui. A primeira notícia que tem de ainda aqui em Palmeiras é em 1772. Mas em 1772, Palmeiras já tem a segunda escritura do dono. E é a primeira vez, porque quando o nosso padre chegou aqui para poder catequizar alguns moradores da cidade, que não eram índios. Inclusive ele trouxe até alguns índios de lá. Então, mas aí a história de Palmeiras, os próprios palmeirenses não sabiam na época que ia se prejudicar tanto a cidade isso, e inventaram tudo isso. Mas na verdade Palmeiras, o Brasil todo, foi os índios que chegaram primeiro. Mas aqui em Palmeiras dos Índios não foi os índios que chegaram primeiro, foi os brancos. Isso aí está nos livros, agora eles sempre procuram mudar a história, sabe, distorcer a história. Então, até nisso, nós levamos um azar danado, porque a nossa história era para ajudar a cidade, terminou prejudicando. E por isso que eu digo mais uma vez, eu queria ter um vereador, estou até aqui insultando já de coragem, Olhando para mim no olho. De coragem. Aí representa o poder legislativo, né? De coragem para poder, junto com seus pares,
eles fazerem um projeto para encaminhar para a Assembleia, que não é aqui, para tirar o nome dos índios e ficar Palmeira, porque Palmeira é lindo, Palmeira, tem coisa mais linda, tirar os índios, porque só tem prejudicado a nossa cidade isso. Inclusive, há dois ministros que eu fui em Brasília, um deles chegou para mim e disse assim, já fui todos os ministros, mas teve dois que comentou, e esse foi ele fala. Ele chegou e disse assim, olha, Val, olha deputado, olha deputado, tu não era deputado na época desse, mas fica o nome, né? Sim, Aí ele disse, olha deputado, é uma causa difícil essa de vocês, para vocês defenderem aqui. Como é que vocês vão defender esse Palmeira dos índios? Como é que você vai justificar? Então essas coisas têm que prejudicar o Palmeiras, né? Até em relação a isso. Mas fica aí o alerta para o nosso vereador ver se ele consegue fazer isso, né? E o Valdo trouxe um tema, uma questão muito importante. Nós fomos, enquanto um povo ordeiro que somos, fomos fazer uma homenagem, né, à presença dos indígenas aqui. Pagamos caro por conta dessa homenagem, porque os próprios indígenas, eu não digo assim o povo originário, mas algumas lideranças indígenas utilizam essa homenagem que foi feita para deturpar a história. E a história é essa que o Val acabou de contar. Outra questão muito importante que deve ser tocada é que as pessoas, quando julgam a questão da demarcação aqui em Palmeira, elas colocam como se tivesse havido conflito, como se o indígena em Palmeira tivesse sido amedrontado. Algumas falam em derramamento de sangue. Derramaram muito sangue nessa terra, essa terra tem sangue indígena. Aqui em Palmeira nunca, mas nunca houve conflito. A gente não tem relato histórico de um conflito onde um indígena tenha sido atacado, ofendido, ameaçado por um agricultor. Nós temos sim relatos de brigas entre eles, entre uma aldeia que se formou mediante um conflito que houve entre o seu cacique e outra liderança. Então, entre eles sim houveram muitas questões de luta, de derramamento de sangue, de brigas. Agora, entre agricultor e indígenas, não. E hoje a gente ainda tem orgulho de fazer parte de um movimento muito pacato, não é, Val? E isso é influenciado pelas lideranças também do movimento que sempre pregaram a paz. Porque a nossa luta, eu digo direto, ela é contra um órgão que está desviando da sua função, que está mal preparado aqui nessa demarcação, que é a FUNAI. A nossa luta não é contra os indígenas, embora algumas lideranças indígenas ficam atacando a gente, querendo que essa luta seja entre indígenas e agricultores. Mas a gente não cai nessa armadilha, não é isso que a gente quer. Eu converso com qualquer um, inclusive a gente chamou eles para o diálogo, mas eles estão tão, assim, achando que essa demarcação vai acontecer que não querem dialogar. Mas a gente está aqui aberto ao diálogo. Há alternativas para a gente tentar resolver essa questão da melhor forma, que não seja tomando a terra de quem tanto trabalha, de quem tanto produz para a nossa cidade. Val, essa fala que você mencionou acerca da água em Palmeira dos Índios, acerca dessa corrente que os indígenas, enfim, de toda a história do processo de criação de Palmeira dos Índios, ela tem fundamento verídico. Inclusive a prova disso é a indústria da perdigão, que a gente acabou perdendo para Bom Conselho, Pernambuco, porque não tínhamos água o suficiente. Foi o principal álibi no tempo que perdemos, infelizmente, que ela estava quase que preparada já para ser aqui na Princesinha do Sertão. E isso tem tudo a ver também com o que você mencionou. Meu querido Júnior Delgado, quais são os próximos passos que a ACEP, o Cindy Lojas, o CDL, o Rotary Club, a população de Palmeira dos Índios, os agricultores, os pequenos proprietários e médios de suas terras podem aguardar dessas pessoas que estão à frente nessa luta contra a demarcação? Os órgãos de comércio, os órgãos de comércio aqui de Palmeira, e eu quero prestar uma homenagem ao Cindy Lojas, ao CDL, ao Rotary Club, o Gil, o Breno, o Jânio e a gente da ACEP, principalmente o Dr. Ricardo Vitório, que é o nosso Ricardo Vitório. Ricardo é um baluarte nessa questão da demarcação. Como empresário também, e empresário da comunicação e advogado, né? Isso. E é o nosso diretor jurídico. Eu
eu não assino nada na associação sem que ele não assine Tem primeiro. o parecer aí do doutor Ele Ricardo tem- Vitória. Um ele abraço, tem que doutor assinar Ricardo, primeiro colega para me assinar advogado. depois. Perfeito. Entendeu? Eu também não dou uma peitada sem antes consultar Não é Ricardo verdade? Vitória. Ricardo, pela sabedoria que ele tem, que é importante, pela sabedoria que ele tem, pelos envolvimentos, porque ele conhece Palmeiras na palma da mão e todos os assuntos que aqui se encontram, e muito, principalmente político, né? Principalmente político. E a gente foi provocado, a SEP foi provocada através do Lúcio, e dizer, não, porque o comércio não é questão do comércio. As entidades só têm que ser provocadas primeiro para elas se manifestar, oficialmente. É assim, Aline? É, Você sim, que é advogado? com certeza. Oficialmente. Não pode E agir na inércia, não né, pode. Júnior? E a partir daí, depois dessa provocação oficial, nós entramos de cabeça porque nós somos a favor do produtor rural, nós somos a favor do comércio. Tem tantos produtores rurais que têm terras e são comerciantes aqui em Palmeiras, e a gente não. Essa aflição do comércio, que a gente não deixa de ser uma aflição, Val e Muito grande. os comerciantes ficam Assustados, apavorados com o que está acontecendo e com o que pode e com vir. o que pode vir a acontecer, né? E aí houve uma reunião, a gente foi convidado, eu digo, vou chamar Gil, de pronto o Gil veio na hora, foi Lúcio. E a gente mostrou o que a gente trabalha com resultado. A gente trabalha com resultado. A gente monta um grupo, como a gente montou, para facilitar as demandas, porque se a gente imagine, um grupo em casa, já é complicado você administrar, imagina um grupo com 100, 200, 300 pessoas para movimentar esse pessoal todinho, né? E o que é que nós queremos? Nós queremos que o nosso produtor, o nosso comércio, ele nessa campanha que nós estamos fazendo, Lúcio, que é não deixe o comércio fechar, não a demarcação de Palmeiras. Tá? Esses apoios que nós conseguimos, esse aqui foi até o primeiro adesivo. Tem um adesivo maior com mais gente nesse pacote. Né? Por exemplo, a gente tem hoje aqui o Cine Loja, tem a ASEP, tem o CDL, tem o Rotary Club, tem maçonaria, tem a FIE, a Federação da Indústria do Estado de Alagoas, do Dr. Zé Carlos Lira, tem a Federa Alagoas, que é a Federação das Associações do Estado de Alagoas, tem a FAEAL com o Dr. Álvaro, a Associação Comercial de Maceió com o Dr. Kennedy Cadeiros. Quer dizer, tem um leque de pessoas que estão prontas para ajudar a gente, não é a nível de Palmeiras não, é a nível de Estado. É a nível de Estado. E a gente foi, contamos a história do que está acontecendo em Palmeiras, principalmente na área comercial. Aí disse, mas rapaz, Palmeiras era tão pujante antigamente que hoje está desse jeito, justamente por conta de uma coisa chamada insegurança jurídica. Perfeito. Insegurança jurídica. O empresário que vem a Palmeiras para empresariar, ele só vai empresariar de um lado da cidade, do outro não vai. Não, o que Do outro acontece. não vai. Isso complica. A gente tem que dar a mão à palmatória e refazer o caminho de volta. Porque a gente economicamente, a gente perde. E eu acho que está na hora de o Palmeiras deixar de perder. A gente tem que passar a ganhar. É essa bandeira que a gente está levantando, agora está levantando com os pés no chão. A gente quer os produtores rurais, a gente tem uma manifestação para fazer. Vamos determinar a data ainda, porque não tem nada certo, porque a gente só pode fazer a manifestação com adesão. Né? Com adesão do comércio, adesão dos produtores rurais, adesão da população palmeirense que é sensível a essa causa, entendeu? Que é sensível a essa causa, então é importante esse movimento. E esse movimento que vai acontecer, só salientando, não é um movimento político. Não, É um movimento liderado pelo comércio de Palmeiras, juntamente com os agricultores. É um movimento para a sociedade palmeirense, né, Júnior? Isso. Em conjunto. É um conjunto. Agora, Até porque a gente foi, naquela reunião, a gente foi bem enfático. Isso não quer dizer, Paulo, você já foi deputado e eu tenho certeza que tem que voltar para a cadeira para representar a Palmeiras dos Índios, como você sempre representou muito bem, certo? Isso não quer dizer que o político não venha para o movimento, Exato. entendeu? Mas a associação comercial e as outras entidades que estão presentes, tem uma cláusulazinha lá no estatuto que a gente não pode participar de nenhum ato político. Mas esse ato não é político, esse ato é uma manifestação coletiva do comércio de quem produz no município. Popular. Então as entidades de representação de classe do comércio, a gente está beneficiando todo mundo. Exato.
E é interessante participar. Tem data marcada? Não, a gente está se organizando, tinha uma data marcada, mas a gente suspendeu. Porque o mês de junho é muito festivo. É verdade. É muito festivo, né? Aí tá um, outro não tá, outro viajou, outro não sei para onde, aquele negócio todo. E tem muita gente que quer participar e justamente nessa data não vai estar presente. Né? E, inclusive tem um que vai estar operado no sábado, né? Sábado vai ser operado. E ele foi o primeiro que disse assim, eu não vou lá no som aqui, que eu sou uma figura. E o som disse assim, mas rapaz, eu não vou, eu estou operado nesse dia. Não dá não. Então, Júnior, só um ponto que você tocou, da gente empreender só de um lado da cidade. E lá em Jatobá, eu fiz uma visita aqui pertinho, né, Pernambuco, realmente está acontecendo isso. De um lado da pista, já foi demarcado, esse lado acabou. Você não pode comprar uma área, nenhuma empresa pode se instalar, porque qual é a empresa que vai se instalar? Imagine um Mix Mateus chegando numa cidade e dizendo assim, certo, e essa área, cadê a documentação? Não, é numa folha de papel aqui, o cacique vai assinar para você. Não existe. É o que acontece hoje, por exemplo, em Águas Belas. Eu tenho um cantor amigo aqui, que de vez em quando está aqui com a gente, que ele se apaixonou por uma mulher de lá e quando ele foi negociar a casa, numa folha de papel ofício, quem assina é o cacique. E o imposto, o IPTU é pago a essa liderança. Então, não existe. Aí a cidade começou a empreender só do outro lado. Do outro lado, na beira do rio, que é Jatobá. E se desenvolveu naquela questão. Aí agora estão querendo vir para o outro lado, ou seja, estão querendo vir para o lado que está. Está a maior produção de peixe. Infelizmente, conviver com demarcação é essa insegurança. A gente precisa resolver juridicamente, a gente precisa resolver politicamente, mas a gente precisa que a sociedade esteja junto com a gente nessa luta. Ainda que o Delgado ele fez uma correção em relação ao Ricardo Vitório, corretíssimo, porque é um cara que ajudou a gente há muito tempo, há mais de 10 anos, eu disse que Ricardo ajudou a gente nessa luta. E só para informação assim, eu estava lendo o livro do Graciliano Ramos Caeté, né? Aí o livro estava lendo, aí o Graciliano Ramos foi de esquerda, sempre foi da política de esquerda, socialista, as coisas todas. E eu lendo o livro dele, ele está falando sobre o Palmeiras, ele disse sobre o negócio dos índios. Ele disse, não, o Palmeiras só tem dois índios. Que é fulano de tal, não sei o que lá, Balbino e outro. Ele fez algumas expressões em relação aos índios, como eu vou dizer. E você vê que naquela época já tinha entendimento de Graciliano Ramos, é o pessoal da minoria, defendia tudo. Naquele tempo. E ele, no livro dele, no próprio livro que o mundo todo leu, ele está dizendo que o Palmeiras tinha índios, tinha dois índios lá, para você ver como é que é o Palmeiras, mas modificado demais. Por isso que é o nosso sofrimento, e é graças a Deus que chega sangue novo, como o Lúcio, como outros, o Delgado, coisa e tal, e a gente vai todo esse barco para frente, a gente não pode perder, porque se perder, quem perde é Palmeiras, né? Ô Val, uma parte, você como uma grande liderança política, como todo mundo já sabe, que também nos representou e continua nos representando, e ao que tudo indica também vai concorrer novamente a uma vaga na Assembleia Legislativa do nosso Estado. Como é que você atribui isso? Sabemos que está a um passo da homologação presidencial. Presidente Lula, partido de esquerda, PT. Todas as pessoas que nos governam, que a gente os legitima para serem nossos representantes, a nível do governo do estado de Alagoas, bora lá, Palmeiras dos Índios é a quarta maior cidade de Alagoas. Os Renans, né, são ministro, foi o Renan Filho, nosso senador, pré-candidato ao governo do estado de Alagoas agora, tem uma aproximação, né? Aqueles prefeitos que também comungaram, caminharam, pedindo voto para o Lula, o atual presidente. Será que não seria um elo mais fácil de chegar essa causa para lá de nobre que aflige a tantos os palmeirenses até o presidente da República? Já está para ser homologado, não é de agora, já tem mais de 10 anos que está para ser homologado. Isso, que estava lá parado. E a gente também tem que fazer justiça, porque a gente fazendo justiça, a gente nunca erra. Perfeito. Aí, os Renães, eles sempre deram um apoio muito grande. Certo. Em relação a isso, é um dos motivos também de não ter sido
Homologado. Ainda não tem sido homologado. Como outros deputados que eu podia citar aqui Sim. federal, só que ultimamente eles abriram mão, bateram, jogaram a toalha. E nos deixou só em relação a essa causa. Mas como a pergunta foi por que nunca homologou, porque eles sempre Estavam lá. do nosso lado. Perfeito. Dessa última vez foi que eles ultimamente Deram deram uma esfriada. uma esfriada, mas aí veio outros que Estão também abraçando têm essa influência, causa como é o caso do veementemente. Arthur, de outros, e os caras seguraram a peteca, Certo. certo? Mas que eles foram muito importantes. Eu já estive com eles e gosto de todos eles. Eu não estou, possivelmente não irei votar neles nessa eleição, porque Mas não deixa de reconhecer, eu não né? deixo de reconhecer. Eu acho que essa mudança é importante. O JHC, se por acaso for candidato, ele fez um trabalho em Maceió que enche os olhos de... É o melhor prefeito do Brasil, considerado. Então é um cara que tem tudo para fazer isso por Alagoas. Aí a gente começa em Alagoas. Nossos índices continuam o mesmo. Criminalidade, Educação, saúde, tudo lá embaixo. E esse mesmo grupo há 20 anos toma conta do nosso e estado. não tem melhorado. Então a gente precisa dar uma mudada para que as coisas possam acontecer. O que aconteceu no Maceió, se acontecer em Palmeiras, em todo canto, aí Alagoas vai ficar uma cidade linda. Rapaz. Já é e vai ficar... São João de Maceió hoje não perde para Campina É Grande, Caruaru. Eu possivelmente serei candidato. Eu acho que vou ser candidato à oportunidade do povo de Palmeiras e da região para ter mais uma opção. E eu só sei dizer uma coisa, eu sei, conheço tudo lá dentro e sei como chegar e sei como pedir, sei como fazer amizade. Mas é uma coisa que a gente ainda está estudando, Amadurecendo. amadurecendo, ainda está. As pessoas pensam que está muito perto da campanha, não, mas ainda está tarde, porque a campanha mesmo é 90 dias. Isso, Né? é verdade. Mas essas pessoas todas, nós devemos muito, o Palmeiras deve. Todas as pessoas que eu falei. Só que às vezes as pessoas cansam mesmo. Só quem não cansa é a gente, porque o negócio que é da nossa terrinha a gente não cansa. E quando um cansar, que não é da nossa terra, a gente vai atrás de outro que esteja descansado. E foi assim que a gente fez. O Lúcio já procurou o doutor Vanderlei, deu um apoio. Está chegando agora, deu um apoio também. Aí o Marcos Beltrão deu um apoio também, está chegando agora. E por aí vai, uns desistem, outros, e outros continuam. E outros continuam. Entendeu? Então a gente, Palmeiras é de grande importância a mobilização do Palmeiras, porque para você ter uma ideia, quando nós começamos isso, a população de Palmeiras era a favor da demarcação. Quando nós começamos. Custava a gente mobilizar a pessoa. No começo ninguém tem noção de nada. Hoje inverteu. Isso. Hoje, é isso que eu estou dizendo, hoje inverteu. Verdade. Hoje inverteu. A Esse população- processo de conscientização que vocês estão justamente. fazendo no percorrer dessa caminhada tem sido crucial. Inverteu a posição do povo. Então hoje fica mais fácil nós trabalharmos e conseguir nossos objetivos, né? A rede social fez com que a gente mostrasse justamente a verdade, que é uma luta contra pessoas que precisam daquela terrinha, que muitas vezes tem um campo de futebol, o equivalente a um campo de futebol, 2 campos de futebol, para cuidar da sua família, para gerar a sua renda, a sua alimentação e ainda perde um pouquinho para abastecer 28 cidades da região, já que Palmeiras dos Índios é esse celeiro. Né? Então, o que a gente fez, e também as redes sociais, as pessoas que se manifestaram, elas mostraram que os servidores estavam agindo de maneira ilegal, de maneira equivocada, e essas pessoas foram afastadas, que foi outro ganho também, e a gente mostrou não só para a população de Palmeiras, mas milhões de pessoas, né, que o processo em Palmeiras dos Índios estava acontecendo de uma maneira abrupta, de uma maneira arrogante, que foge, né, está às margens da lei. Então, Olha, o comunismo está nas entrelinhas desse movimento esquerdista do movimento identitário brasileiro. Doutor Luciano Galindo está na sintonia, mandando um abraço doutor ao Luciano. Val, ao Lúcio, ao Júnior Delgado. E ele disse que Um também abraço está aí. nessa luta com vocês. Só para você ver, quando nós tínhamos o Helenildo como deputado federal, Sim. a gente conseguiu muito frear esse negócio. Por quê? Porque a cidade tem uma representatividade. O Palmeiras dos Índios hoje, Está carente. demais. Olha, você vai para a Assembleia Legislativa, não tem ninguém. Você vai na Câmara Federal, não tem ninguém. Então, até para receber, o que é que o governo costuma fazer? Ele costuma fatiar a cidade.
Então ele atende um vereador, depois atende o outro, depois para nunca deixar que ninguém se junte. Porque fica mais fácil ele monopolizar a cidade. Então isso que está acontecendo. Hoje, graças a Deus, nós vamos ter candidato aí à vontade. Eu estou crendo muito se a Isabel for candidata, que ela é uma pessoa que defende Isso, é uma com força guerreira, esse negócio dos índios. Se ela for candidata federal, é uma oportunidade, se ela for, ela hoje é pré-candidata, se ela for, é uma grande oportunidade que Palmeiras tem de colocar um representante das pessoas e fazer. Mas ela não vai ganhar, como é que sabe? Sim. Se votar, ganha. Só ganha se votar. Se não votar, não ganha, não. Mas se votar, ganha. E Palmeiras está necessitando dessas coisas, entendeu? Eu já passei por lá. Palmeiras já saí, forma já agora estou uma levantando liderança forte, não só na área, mas também na Câmara Federal. Então, essas coisas que é importante. Ótimo. Quando a pessoa é muito bem votada, vamos dizer que ela estoura de voto aqui. Um candidato de Palmeiras estoura de voto aqui. O que é que vai dizer? Representar. Quando chegar lá, independente de ganhar ou não, vai ser atendido de todo canto. Sim. Porque a representatividade está no voto que você tem. Então, essas coisas são importantes. As pessoas têm que se alertar para isso. Perfeito. Minha gente, eu quero agradecer a visita para lá de especial de vocês nessa manhã de quinta-feira, dia 25 de junho, dividindo aqui a bancada de notícias da 104,1 no programa Embalo Total. Também agradecer a nossa diretora-geral, Vitória Gaia, viu, Val, que tem feito um trabalho extraordinário. Verdade. E o pessoal, cada dia que passa, mandando felicitações para a Vitória, que também abraça firmemente essa causa contra a demarcação das terras indígenas em Palmeiras. E já começo a facultar a palavra a vocês para as considerações finais. Júnior Delgado. Aline, eu que agradeço o espaço cedido por você, sempre com maestria, com essa fidalguia que você sempre nos trata, isso é muito bom. E agradecer o nosso agradecimento principal junto ao comércio de Palmeiras, que ele participe dessa alavancada que a gente está promovendo na manifestação a favor do próprio comércio e principalmente do produtor rural. Há uma necessidade urgente que essa união seja pujante, né? Não adianta só eu fazer enquanto entidade, eu fazer a minha parte, e você também. Isso é um barco que todos têm que remar. Agora a gente tem que remar no mesmo sentido. Não pode remar contra. Né? E já eu agradeço. E a gente vai ficar, a gente vai sentar eu, o Val, o Lúcio, e tem mais gente aí para a gente definir uma data, uma manifestação que vamos fazer. E essa manifestação vai ser muito boa, principalmente para ser colocada em rede social, porque a rede social e a rádio foi que impulsionou a mudança de mentalidade que nós estamos tendo hoje em relação à demarcação, né, Val? O poder da comunicação é incrível. E Palmeiras escuta a rádio. Com O certeza. Palmeirense escuta a rádio. Nas ondas da. Com Nas ondas os da rádio. avanços tecnológicos, com a televisão, mas Isso. o rádio é imortal. É Eu costumo imortal, dizer isso. o rádio é imortal. Ele está ali no cantinho da sala, você não dá um valor por ele, mas está ligado. Um abraço Icônico. pro Desliga, pai. para ver se não vai ligar de novo. Ele vai estar lá no pezinho do rádio. Seu Com Lúcio, aquele certeza. abraço para lá de especial. E só agradecer o espaço e com certeza quando a gente tiver definido Certo. a manifestação que nós vamos fazer, porque nós precisamos de uma grande manifestação em Palmeiras dos Índios. Uma passeata, um adesivaço, uma caminhada, algo dessa natureza, e mostrar realmente Palmeiras para o estado de Alagoas e para o Brasil. O nosso intento é esse. Comercialmente falando, a gente tem que botar na cabeça que já está em crise, viu, Walter? A gente disse que é a cultura do vira-lata. Quanto pior, melhor. E não é assim. Não é assim. A gente tem que aprender a ganhar. Palmeiras só perdeu. Eu estava vendo o mapa, eu estava vendo o mapa do tamanho que era Palmeiras, Val. Do tamanho que era. Foi até no Flávio, lá no Superar. Eu estava vendo lá, eu vi o mapa, comecei a prestar atenção. Eu disse o tamanho que era Palmeiras e o quanto ele perdeu. Né? Perdeu. A Palmeiras vinha de Palmeiras até Cacimbinhas. Né? Aí perdeu Cacimbinhas. Né? Aí perdeu o Mirador. Aí perdeu o Estrela. E foi estreitando. Perdeu para Rio Lago. Perdeu pra- Éramos a terceira Aí a maior terceira, quer de dizer, Alagoas. a gente não aguenta mais perder não, minha gente. A gente tem que ganhar, a gente tem que ter um horizonte, a gente tem que. Muita gente diz assim, olha pelo retrovisor. Não, a gente tem que olhar pelo para-brisa, é para frente. Senão a gente está fadado a fracasso. Me perdoe o desabafo, mas é uma verdade. A gente tem que o nosso prumo tem que ser outro e tem que ser de união. Essa união está sendo muito bom
e salutar por todo o comércio e para toda a Palmeira. Né? É mais ou menos nesse sentido que a gente pensa e defende. Sair dessa situação temerária que Com se certeza. encontra para evoluir cada vez mais e trazer benesses ao Isso, nosso município isso. e não tudo Também é aquilo isso. que nos amedronta, que nos assusta e que com certeza muitos consideram que pode ser a decadência de Palmeiras em si, isso vier a se certeza. concretizar. Com certeza. Edival Gaia Filho, a gente também quer agradecer Só agradecer a vocês Vossa Excelência. pela oportunidade e dizer que o rádio é forte mesmo, porque inclusive existe uma ligação rádio com a rede social, né? A rede social, E a por gente exemplo, a rádio vai indo mais anuncia- longe aí para não ficar vai- cada vez mais perto dos ouvintes, esse espectadores. Nesse meio tempo aqui, eu estava postando a quantidade de mensagem que está no WhatsApp aqui. A quantidade. Graças a Deus. E tá de parabéns também pelo movimento lá em Gacio, que a gente recebeu aqui, rapaz, de registros, de relatos. Foi forte o pré-cantato JHC, o pessoal já aguardando ansiosamente a vinda aqui a Palmeiras e nos trazer ele aqui, né, Deus Valdir? quiser, com Fé certeza. em Deus. Meninos, bom dia, Deus os abençoe, proteja e guarde, estamos aqui, tá certo? Quando necessitarem, o Complexo Advogado de Comunicação, nossa bancada de notícias, tá certo? Façam a extensão de vosso gabinete, Lúcio Medeiros, também do nosso querido Júnior Delgado Com certeza. e o nosso diretor executivo, que sempre está aqui nos apoiando, nos amparando. Deus os abençoe. Eita, quanta experiência a gente adquire, né? Tão bom tá Sabedoria, perto, sabedoria, né? né? Do médico, sabedoria. Deus nos abençoe. Gratidão, tá certo? Nós que agradecemos. Eu dialoguei nesta manhã de quinta-feira, a quarta do mês de junho, do mês junino, com o nosso eternizado deputado Edival Gaia Filho, diretor-presidente do Complexo Advogado de Comunicação, com o vereador Lúcio Carlos, representando o Poder Legislativo Palmeirense, com o nosso querido Júnior Delgado, que é o presidente da Associação Comercial aqui, empresarial de Palmeira dos Índios, com um tema importantíssimo que é da demarcação, processo demarcatório aqui em nossa cidade. Meu querido Leandro Araújo, no bate-volta das informações, vamos falar de futebol no seu rádio, bater uma peladinha? Futebol é notícia!